Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. E, gente, como eu sempre digo, mas hoje mais do que nunca, de tédio a gente não morre, gente. Hoje o dia começou super movimentado com a prisão do Fabrício Queiroz, que é amigo da família Bolsonaro, foi assessor do senador Flávio Bolsonaro quando ele era deputado. A gente vem acompanhando essa confusão toda, mas teve um outro acontecimento no meio da tarde, nesse momento aqui que eu tô gravando, que foi a queda do ministro da Educação, Abraham Weintraub. A gente sabe que a saída do Weintraub era esperada, a gente não sabia exatamente como. O que se sabia é que Jair Bolsonaro queria uma saída honrosa ao ministro e confirmou-se que se falava nos bastidores que o Weintraub ganharia um cargo em algum banco fora do país. E é verdade, não é uma maravilha? Ele vai para o Banco Mundial. Ele e Bolsonaro gravaram um vídeo ali, foi muito constrangedor aquele momento da despedida. É um vídeo que dura 3 minutos, o Bolsonaro parece muito tenso, muito constrangido durante o tempo todo. Na hora do abraço final, parecia que ele queria que abrisse um buraco e ele caísse dentro. O que chama atenção, mas não chega a ser exatamente uma surpresa, é que nesse discurso que o Weintraub faz de despedida, ele não fala em educação, em nenhum momento. Ele não fala do que ele fez no ministério durante esse tempo que ele foi ministro, ele não fala o que ele deseja para a educação no Brasil, ele fala só do que era esperado. Ele fica só puxando o saco do presidente, falando da relação dele do presidente, como é difícil e como ele acredita e como ele é fiel ao presidente. Foi um desfecho patético para um ministro que passou todo o tempo em que teve no ministério simplesmente nas redes sociais, gravando vídeos que pretendiam ser engraçados, xingando opositores políticos, bloqueando as pessoas. Eu sou bloqueada, não pude nem, infelizmente, ir lá dar um tchau pra ele, já vai tarde. A gente sabe que a capacidade desse governo de nomear pessoas incompetentes é inesgotável. Então é possível que venha uma pessoa ainda pior do que o Weintraub. Desde ontem fala-se nos bastidores que a pessoa mais cotada para assumir o ministério é o secretário nacional de alfabetização do MEC, o paranaense Carlos Nadalim. Ele não tem nada no currículo dele que o abone para assumir esse cargo, que é um dos cargos mais importantes no nosso país, um dos cargos mais importantes do governo, que tem uma missão hercúlea de lidar com todos os problemas que a nossa educação passa, mas ele tem sim uma passagem online pelo curso do Olavo de Carvalho e parece que é isso o suficiente para que ele seja cotado para assumir o ministério. É desesperador, não é? Agora, não vamos perder o foco. Notícia mais importante que aconteceu nessa quinta-feira, 18, é a prisão do Fabrício Queiroz. Quando uma pessoa tá encrencada, quando uma pessoa é presa, a primeira coisa que ela faz é procurar o advogado, né, para resolver o seu problema. Mas como é que fica esse caso quando o próprio advogado tá enrolado na situação? Vamos esclarecer uma coisa. O fato do Fabrício Queiroz estar na casa de Atibaia do advogado Frederic Wassef não é exatamente um crime. O Queiroz não tinha um mandado de prisão, ele não estava sendo procurado, ele estava simplesmente desaparecido. Isso sim é um problema, esse tipo de coisa sim atrapalha o andamento das investigações, mas o fato dele ter desaparecido não era um crime. A questão é, o que o Fabrício Queiroz estava fazendo na casa que pertence ao advogado da família Bolsonaro? Os Bolsonaro estão tentando se descolar do Queiroz já há algum tempo, depois de terem feito, enfim, várias declarações positivas sobre ele. De uns meses para cá, o discurso mudou, inclusive em relação a qualquer tipo de contato, a qualquer tipo de proximidade da família. Agora, a prisão do Queiroz na casa do advogado da família Bolsonaro sugere, para mim pelo menos sugere, que sim, a família Bolsonaro estava protegendo Queiroz de alguma forma e sabia do seu paradeiro, que é exatamente o que eles negam. É importante a gente entender o papel do Wassef nessa história toda, porque ele é o elo entre Queiroz e os Bolsonaro. A ligação do Wassef com Bolsonaro, pelo que consta, começou em 2014, quando ele procurou Jair Bolsonaro, dizia que era um admirador e desde então começou a prestar serviços à família. Foi ele que cuidou do caso, por exemplo, que envolve a deputada Maria do Rosário. Vocês devem estar lembrados. O ano passado, graças a ele,
As investigações que ligam o Flávio Bolsonaro ao esquema de rachadinhas na Alerj foi suspenso no STF, com uma ação que ele entrou no STF e que foi acatada pelo ministro Dias Toffoli. Naquela situação, ele acabou ganhando muito respeito da família. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, Bolsonaro não tinha se pronunciado sobre esse caso, e os filhos do presidente, tanto o Eduardo quanto o Flávio Bolsonaro, foram para as redes sociais meio que para se defender. O Eduardo Bolsonaro ficou apontando todos os casos de corrupção que estão sendo investigados, que aconteceram na Alerj, envolvendo políticos de outros partidos fazendo essa cobrança, porque que esses políticos não estão sendo processados, o que não é verdade, porque muitos deles estão sim sob investigação. Mas chama atenção que é um argumento totalmente pífio, porque nessa lista está o nome do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro vai lá e fala o seguinte: encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje, a verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto. Nenhum deles fala sobre essa questão do ASEF, e é a grande pergunta. Todos os filhos do presidente, inclusive o presidente, pode alegar que não sabia que o Queiroz estava na casa do ASEF. Resta saber o seguinte: se o ASEF vai aguentar essa bucha sozinho, vai assumir a responsabilidade pela presença do Queiroz na casa dele, vai dizer que de repente o Queiroz pulou o muro, né, e chegou até a casa dele sem ele ter nenhum tipo de conhecimento. Por quê? Há alguns meses, numa entrevista com a repórter Andréa Sadi, da TV Globo, ela fez essa pergunta, perguntou onde estava o Queiroz, e ele disse que não sabia, que era para a jornalista perguntar isso para o advogado do Queiroz. Então, se o ASEF não é advogado do Queiroz, o que o Queiroz estava fazendo na casa do ASEF em Atibaia? Aliás, Atibaia é tão lindo, mas vive nas páginas policiais. Outra coisa bastante importante é que a mulher do Fabrício Queiroz está foragida. Ela também havia um mandado de prisão e ela não foi encontrada, ela já é considerada foragida da polícia. Há um tempo atrás, Fabrício Queiroz tinha dito que não aceitaria que prendessem nem a mulher e nem a filha. Resta saber o que exatamente ele quer dizer com isso. Para mim é que ele não vai ficar quieto, ele vai contar exatamente como funcionava esse esquema se a mulher e a filha forem envolvidas, forem presas, e já há um mandado de prisão em relação à mulher dele. Sobre a filha do Fabrício Queiroz, a Natália de Queiroz, que era assessora parlamentar do gabinete do deputado Jair Bolsonaro em Brasília, e sabe-se que ela não dava expediente, ela na verdade trabalhava como personal trainer no Rio de Janeiro. A Natália Queiroz, segundo essa nota do antagonista, disse que não está disposta a ir para a cadeia e também não quer ver o pai preso. Ou seja, os Bolsonaro estão aí com algumas bombas na mão para lidar. E chama atenção por conta do comportamento do presidente essa semana. No dia que parlamentares e apoiadores foram alvo de busca e apreensão, Bolsonaro foi para o Twitter defender o Estado Democrático de Direito. Não é uma graça nessas horas? Um dos trechos, quero só dizer um dos trechos que tem nesse tweet dele, que ele fala o seguinte: não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. A gente sabe muito bem que brasileiros, para ele, são só os parlamentares que formam a base de apoio que ele tem e também os seus seguidores, aquelas pessoas que estão ali muito fiéis ao seu mandato e à sua figura. O que a gente também ficou sabendo foram os nomes desses parlamentares que foram alvo de busca e apreensão da PF, são os mesmos parlamentares que naquela troca de mensagens de WhatsApp com o ex-ministro Moro, Bolsonaro se mostra muito preocupado e exige a troca da direção da PF justamente porque havia um processo correndo no STF. Não sei se vocês vão se lembrar. O Moro responde para o presidente dizendo que esse processo era da alçada do ministro Alexandre de Moraes. E a gente viu nessa semana quem eram os parlamentares
que deixavam o presidente tão preocupado e fizeram ele bater de frente e provocar a saída do ministro Sérgio Moro. Agora, não acho também que o Bolsonaro vai pra internet e fica postando tudo isso porque ele tá muito preocupado com essas pessoas. A gente sabe que se ele precisar sacrificar meia dúzia desses parlamentares ali para proteger os filhos, ele não vai ter nenhum tipo de pudor para fazer isso. O que para mim fica muito claro é que esse repentino apreço à liberdade dos brasileiros tem a ver com duas coisas. As investigações sobre o Flávio Bolsonaro nessa questão das rachadinhas e as investigações que estão sendo conduzidas que identificaram o Carlos Bolsonaro como um dos articuladores desse esquema criminoso aí de fake news. É com isso que o presidente está preocupado. O medo da PF é bater na porta dos meninos, né, presidente? É aquilo que ele sempre fala: Deus acima de tudo e os filhos acima de todos. Vamos embora pro nosso café? Já tô aqui com a minha xícara. Isso aqui é lá de Portugal, ó. Ela vem encaixada um negocinho de cortiça e dá pra tirar pra lavar. Legal, né? Eu comprei uma de chá também, que é maior. Eu já tava tomando café, eu vou contar pra vocês, então tava quase no final. Fake news do café. Olha só, antes da gente ir para as nossas mensagens, e foram quase 1000 mensagens, obrigada, eu adoro quando as pessoas comentam, e é um assunto que suscita muita polêmica ali, teve gente que não gostou, que eu disse que esse é um assunto que a gente precisa deixar para a polícia e tal, mas tem uma coisa que me chamaram a atenção sobre a cobrança que eu fiz, falando que se eventualmente houve crime, ele precisa pagar pelos crimes e tal, e alguém chamou a atenção dizendo que pedofilia não é crime. De fato, talvez não tenha ficado claro, de fato a pedofilia não está prevista como crime no Código Penal, mas sim, quando o pedófilo coloca a pedofilia em prática, aí sim ele pode estar praticando crimes. Até porque eu sei que tem um monte de gente desconfiada que não acredita nas coisas que uma jornalista fala simplesmente porque não concorda com o que ela tá falando. Eu trouxe um especialista aqui para esclarecer essa questão do crime, não crime, do que é isso exatamente. Luiz Augusto Durso, ele é advogado e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Acho que vale a pena a gente conferir. De fato, não existe a previsão de crime de pedofilia. Nem o Código Penal, nem o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê um crime de pedofilia. E sim, prevêem crimes que normalmente são cometidos por pedófilos. Vale dizer, como o crime de estupro de vulnerável, que está previsto no Código Penal, e é quando um criminoso estupra menor de 14 anos, e normalmente é um pedófilo. Tem também os crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 240, artigo 240 em diante, e aí tem várias condutas que normalmente são praticadas por pedófilo, como produzir vídeo de sexo ou nudez envolvendo crianças, com crianças e adolescentes, praticar atividade sexual ou fazer com que esta criança assista a filmes de pornografia, tentar aliciar crianças para a prostituição, várias previsões que normalmente são cometidas por pedófilos. E assim se conclui então que não existe um crime de pedofilia, mas sim crimes praticados por pedófilos. Esclarecido, resolvido? Vamos lá. Mas eu acho importante quando vocês vêm aqui e falam, entendeu? Me chamam a atenção, porque às vezes eu tô falando uma coisa que parece muito óbvio ou coloco de uma forma que não fica claro. Obrigado pra quem mandou mensagem. Vamos lá. Vocês vão ver do que eu tô falando. Olha, felizmente, muita gente sensata, que entendeu o meu recado, que entendeu o meu posicionamento. Então, por exemplo, a Solange Cristina Ricardi, ela fala: a internet virou um palco de especialistas e palpiteiros. Os que gritam por liberdade de expressão se esquecem da responsabilidade que devemos a nós e ao próximo. Exatamente isso. Vocês sabem que eu sou uma grande defensora da liberdade de expressão. Acho que as pessoas realmente podem falar o que elas querem, mas é preciso ter responsabilidade e entender que muitas vezes você pode estar usando a sua liberdade de expressão para cometer um crime. O João Felipe Albuquerque vai na mesma linha, ele fala: é a nova geração dos twitteiros de toga. Geralmente é povo da lacração que pratica a arte do cancelamento. É ridículo. Eu acho também, João, tô com você nessa. O Carlos Galo Monteiro fala: muito louco ter que pedir para pessoas adultas agirem com bom senso. É muito louco. E assim, eu me vejo o tempo todo falando para as pessoas: a gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter bom senso, mas parece que bom senso está em falta no mercado. Vocês acham que não vai ter mensagem desagradável, né? Claro que vai. As
pessoas não desapontam, elas sempre marcam presença. A Keila Guanzé, essa não é desagradável, eu entendi o ponto dela, mas vamos lá. A Keila Guanzé fala: o que você disse é verdade, mas o PC já julgou um monte de cara no canal dele. Ainda que isso seja verdade, a gente não deve agir de acordo com os valores e os princípios dos outros. Não é porque uma pessoa se atira de um penhasco que você vai fazer a mesma coisa. Então, assim, não é porque ele possa ter um comportamento que não é um comportamento adequado que a gente agora vai dizer assim: ah, mas ele fez, então eu também vou fazer. E aí vem o Caio Veras trazendo um exemplo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele fala, tipo o Intercept, né? Que foi diretamente à polícia com o caso do Sérgio Moro. Só isso nos deixa com o pé atrás, né? Como o julgamento da Marilis muda de acordo com o alvo, eu concordo com o que ela fala. Espero que ela passe a fazer o que prega. O Caio, desculpa, mas você usou um exemplo que não vale. O entendimento das pessoas em relação a essa questão aqui que envolve as denúncias do Intercept vai de acordo com a ideologia da pessoa. Se ela é de direita, ela não acredita no que o Intercept mostrou, se ela é de esquerda, ela acredita. A gente tem que se ater aos fatos. O que o Intercept fez foi ter acesso a conversas entre um juiz e procuradores e revelou aquelas conversas. Não há nada de errado com a conduta jornalística que eles tiveram. O que vocês precisam entender é que quando um jornalista faz uma denúncia, ele tem que ter certeza absoluta daquilo que ele está divulgando. Ainda que fosse uma denúncia de assédio, de estupro, de pedofilia, o jornalista precisa ter certeza, ter provas, ter elementos, ter pessoas que comprovem aquela denúncia que ele está levando a público. É essa diferença de quando uma pessoa qualquer, simplesmente vai e joga um negócio na internet. Daí você vai falar assim pra mim, mas a gente não sabe quem era o hacker que passou aquelas informações pro Intercept. O jornalismo tem a prerrogativa de sigilo da fonte, isso é uma coisa que já é prevista. Então, esse exemplo que você trouxe não dá para fazer um paralelo. Infelizmente, são coisas diferentes e você tem que entender que jornalismo, de novo, eu vou ter que repetir isso 1000 vezes. O jornalismo tem código de ética, tem que seguir uma conduta no trabalho. Muitas vezes vocês acham que o jornalista fica lá tramando, fazendo grandes coisas. Não. A diferença, inclusive, quando o jornalista dá uma informação errada é que ele tem que ir lá e reconhecer que está errada e dar a notícia certa. Isso acontece o tempo todo. E aí o Markson Alves vem falar, com caixa alta assim, tá puto comigo. Você julga a todos o tempo todo e aqui na internet, Marilis, agora paga de moralista. Markson, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não julgo as pessoas o tempo todo. As pessoas a quem você está se referindo são políticos. Eu falo de políticos, eu faço crítica a políticos, eu faço críticas ao governo, eu faço críticas à conduta da oposição. Eu já falei aqui, dificilmente vocês vão me ver aqui fazendo uma crítica em relação a uma pessoa qualquer. Vocês não vão me ver no Twitter e nem escrevendo artigos me metendo na treta da Ludmilla e da Anitta. Eu dificilmente, a não ser que aquilo serva de inspiração para tratar sobre um assunto, mas eu não vou ficar apontando o dedo para aquelas pessoas. Eu aponto o dedo para políticos. Talvez isso seja isso que te incomode e vou continuar apontando, tá bem? Gente, eu fico por aqui. Um bom final de semana para vocês. Lembrem-se, nós ainda precisamos ficar em casa. Nós ainda estamos enfrentando uma pandemia. Então, portanto, vamos segurar a onda, vamos fazer a nossa parte, porque a gente ainda tem um caminho aí pela frente, tá bem? Um beijo.